Olá, ibajudianos! Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu vou entrevistar a querida doutora Mônica Maria Costa de Piero. Mônica, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar conosco. Eu é que tenho que agradecer por fazer parte não só dessa comunidade ibajudiana, mas como também por estar aqui junto com você, Roseli, que é assim, uma tradução da nossa alma, do nosso coração, do nosso trabalho, e nesse projeto tão bonito, que eu me encaixo não só profissionalmente, mas me sinto pessoalmente gratificada por estar aqui. Eu fui muito tocada, eu queria só dizer antes de começar, eu preparei umas singelas palavras para a desembargadora, mas eu queria dizer que existiu, quando nós fizemos aquele evento do dia, celebração do Dia das Mulheres, que a desembargadora Mônica tocou a mim e certamente a todos os ouvintes, e aquilo foi, para mim, algo que eu não vou esquecer. Então, queria lhe agradecer mais uma vez, nós já falamos sobre isso, mas eu queria mais uma vez lhe agradecer. E eu começo aqui, querida Mônica, com uma frase do Pequeno Príncipe. Tu és eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, a pessoa Mônica Maria Costa de Piero. Essa passagem do Pequeno Príncipe me remeteu ao sentimento que eu tenho por uma autoridade do grupo do Ibajude, que é unânime por ser fonte que emana carisma, generosidade, abnegação em prol de causa pública e preocupação com os seus. Excepcionalmente, por uma causa que eu não tenho dúvida, é ser comum e sua importância veio no grupo felicitar pelo seu aniversário e fazer um reconhecimento público à desembargadora. Agora, a Mônica desembargadora, não é a primeira vez que eu digo e repito a minha opinião de alguma trajetória de dedicação ao direito de solvência, que se trata da maior autoridade em direito recuperacional no cargo de desembargadora do TJ do Rio, que mostra empolgação dos legítimos amantes do direito e do fazer direito em seu engajamento com o desenvolvimento do sistema de insolvência. E vejo que a desembargadora Mônica usa justamente o alto da sua autoridade para não se acastelar, mas sim para lançar seus voos cumprindo suas árduas missões, tocando a todos de forma cativante e possante. No exato dia do fechamento físico do TJ do Rio de Janeiro, e antes mesmo de qualquer diretiva, eu soube que a desembargadora iniciou um grupo de estudos e ação para viabilizar o julgamento virtual dos processos. Eu sou advogada de credores, desembargadora Mônica, e isso é, de fato, muito importante, não só para os credores, mas para todos que estão envolvidos nesse tipo de processo e mesmo em outros. E a senhora, mais uma vez, à frente. Na semana seguinte, soube por sua assessoria que a desembargadora, mais uma vez de vanguarda, estaria atendendo os advogados por videoconferência. Mais recentemente, eu soube de alguns depoimentos, desembargadora Mônica. Um deles, eu poderia citar vários, né? Mas um deles foi de que quando se estava perdido em uma linha de pesquisa acadêmica, dizia essa pessoa, ele recebera de presente dessa jurista lições de direito internacional, iluminando os caminhos científicos dele. Esta é a nossa desembargadora, Mônica de Piero. Humildade inerente a quem confia no que faz e sabe que faz diferente por vocação e por tudo de forma desapegada. Não é preciso holofote para quem tem luz própria. Que Deus continue abençoando sua trajetória. Amém. E que os astros ou anjos continuem conspirando para que os grandes desafios sejam endereçados à pessoa que tem sapiência e grandeza para melhor conduzir seus rumos. Despeço-me aqui com uma citação do piloto e escritor, ilustrador
Antoine Saint-Exupéry, dizendo que foi o tempo que desticastes a tua rosa que a fez tão importante. E os que têm a oportunidade de passar pelo teu jardim sabem que terão a desembargadora justa, imparcial e dura quando for necessário, podendo os espinhos buscando um sistema especializado, moderno e assim efetivo e ideal. Então, inclusive para não levar uma bronca aqui da diretoria, eu não digo parabéns, embargadora, mas obrigado por tudo, por tudo. Nossa, Então, eu tenho que agradecer. Você me impactou agora. Acho que eu perdi até as palavras. Nada que eu faço é feito de propósito. Eu faço em nome da causa, faço por nós e é o que você disse. Nós somos responsáveis pelo nosso destino, né? É isso. E você também é responsável pelo seu destino. Quem faz parte da nossa causa é sempre responsável não só pelo nosso destino pessoal, mas pelo destino de todo, ainda agora eu lhe dizia, de todo um povo. Eu penso muito no meu povo, de todo um povo, de pessoas que precisam, são absolutamente desapegados desse sentimento pessoal. E é isso, eu estou impactada porque tudo que você está falando aí, eu não fiz imbuída de um sentimento meu, pessoal. Na minha vida, eu sempre tive essa sensação de pertencimento. Eu sempre precisei, e não sei se esse é um mecanismo psicológico, mas eu sempre precisei pertencer a alguma comunidade, a alguma causa, ter uma ciência eficaz. E hoje, mais do que nunca, eu tenho essa certeza. Eu tinha que ter comigo algo de eficaz na vida das pessoas. Não ser mera tese na vida. Eu não quero ser uma tese na vida de ninguém. Eu não quero estar certa ou estar pessoalmente errada. Eu quero ser feliz e trazer a felicidade para quem está do meu lado. Eu acho que eu tenho conseguido. Quando eu olho assim para você, eu vejo a força da atração que isso tem. E o que me compensa é isso. A minha carreira, a minha dedicação diária, o meu sacrifício diário, que é quase que um sacrifício pessoal, você sabe disso, nós somos mulheres, trazer pessoas como você, Roseli, para o meu lado, apesar de estarmos territorialmente longe, eu tenho certeza que você está do meu lado e tem um pouquinho de você dentro de mim. Mas isso tudo que você falou não é a desembargadora, não. Existem mais desembargadores também imbuídos desse pensamento. Existem vários especialistas, vários teóricos, vários doutrinadores, doutores, muito, muito melhores do que eu. Eu tenho consciência disso, tanto tenho que eu troco muito, eu compartilho muito, peço muito conselho. Acho que não é uma missão única minha. Eu nunca decido sozinha. Eu busco sempre quem tenha experiência, quem esteja do outro lado, para perceber como vai receber essa prestação jurisdicional. Então, não é a desembargadora, não. Eu acredito que profissionais tenham... Acredito não, eu conheço profissionais muito melhores do que eu. São pessoas como você que me fazem cada vez mais querer ser um ser humano melhor. Isso. Essa é a nossa desembargadora, essa é a Mônica, essa é a doutora Mônica. E aproveitando, doutora, poderia nos contar quando despertou o interesse pelo direito? As suas inspirações, contar um pouquinho da sua história? Muito rapidamente, eu vou dizer para vocês, a minha inspiração é absolutamente masculina. Freud teria em mim uma teoria perfeita. Foi meu pai. O meu pai foi promotor de justiça, procurador de justiça, faleceu no cargo de procurador-geral de justiça do meu estado. E eu, como filha mais velha, já desde muito pequeno, tenho idade. Eu me lembro que com 3, 4 anos, meu pai era promotor do júri
E eu ia pela mão do meu pai assistir júri. Eu não podia entrar em plenário na época, eu ficava do lado de fora da porta olhando a atuação dele no júri, do juiz, os jurados entrando com as capas pretas. E o júri era, então, aquele momento de efervescência, não só de talentos, mas de efervescência doutrinária. Na época em que eu era pequena, a característica ainda era o crime passional, porque o crime como fato social, né, ele vai evoluindo e vai tendo vários delineados diferentes. Ele passa por o crime patrimonial, passa por crime organizado. Você vê hoje que nós já temos uma outra característica, a corrupção traz uma característica absolutamente diferente desse crime passional, que quando eu era pequena eu assistia. Então, a minha vida sempre, eu brinco que quando eu entrei na faculdade de Direito, eu já sabia declamar um libelo crime acusatório, mas porque eu vivi nesse ambiente. E eu não tenho a menor vergonha de falar, fui influenciada sim, por uma pessoa que demonstrou amor, paixão pelo que fazia, uma pessoa que eu não tenho 1% do talento dele, queria Deus que viesse do céu um pouquinho do talento dele até hoje para mim, mas, sobretudo, uma pessoa que me ensinou a ser muito honesta com os propósitos do que é fazer justiça, do que é pensar de forma equânime. Meu pai me dizia que um homem, quando ele quer se tornar melhor, ele não precisa ir à igreja, ele se torna melhor onde quer que ele esteja. E ele acreditava que até mesmo dentro da penitenciária pudesse haver a regeneração das pessoas. Eu, na época, até desconfiava disso, não era essa a minha perspectiva, mas, enfim, no decorrer da vida, profissionalmente, nós vamos vendo que as coisas vão mudando, as nossas experiências vão nos mostrando, né? Outras coisas, mas eu falo isso para dizer o quanto ele era apaixonado pelo que ele fazia. E a minha figura ficou essa. O sucesso, para mim, passou a ser o meu pai. Coisa Fui linda. influenciada, eu não tenho a menor dúvida, eu sempre digo isso. Eu escolhi o direito por total influência do meu pai, total influência. E sou, talvez, uma das pessoas mais felizes com a minha escolha. Ai, que Não delícia seria outra coisa, eu escutar. não me vejo fazendo outra coisa. Que delícia escutar isso, né? Eu acho mesmo muito bonito. Eu gostei muito de escutar. Eu não sabia desses detalhes. Muito interessante saber que estava ali sempre perto do pai. E acho que a família tem, para mim é tudo muito significativo. Eu sou muito conectada com a minha família. Então, escutar isso sempre, esse tipo de história sempre é tocante. Sempre é uma coisa que aos nossos pais tudo, não é mesmo, Mônica? Aos nossos pais tudo. Tudo. Honrar Tudo. pai e mãe. Honra pai e mãe. Exatamente, tudo. É Tudo. isso, é É honrar pai e isso. mãe. É Onde eles isso. estejam, no Exato. céu. Enfim, eu sei que estão com Deus. Os meus pais já não são mais vivos. Eu sei que eles estão. Se existe essa comunhão dos santos, como eu prego na minha religião, de fato, os meus pais estão lá. Mas por uma questão temporal, porque no fundo, eles estão aqui, olha. É a minha vivência, é o que eu faço com as minhas filhas, é o meu dia a dia. A minha mãe se reproduz muito em mim, essa paixão do meu pai, você vê o quanto ela é viva, quem me conhece sabe, o quanto ela é Exatamente. viva. Então, eu estou até arrepiada falando isso para você. O meu Ai, que pai e a bom. minha mãe, eles estão vivos sempre em mim, tanto que quando eu sinto saudade, eu me abraço. Ai, que É um delícia. gesto que eu tenho muito. Eu me sinto acalentada por eles. Quando eu me abraço assim, eu sei que eles estão aqui. Com Ai, certeza. que Amor de delícia. mãe, principalmente, não larga filho nunca, Roseria. Nunca. Eu tenho uma conexão com os meus pais, assim, como, assim, falando agora de se abraçar, até porque meus pais são vivos, mas estão no Brasil, né? Então eu sinto muita falta, porque eu tenho ficado muito tempo em Sim. Portugal. Então, eu vou começar a fazer isso também, vou começar a me abraçar como se estivesse abraçando Você ele. Na se verdade, eu abraça, seu estou. pai e sua mãe estão em você, aqui, ó.
Você vai Exatamente, acho que sentir essa é a eles aqui frase. dentro. Eu tenho meu pai e a minha mãe comigo a cada instante da minha vida. Ai, que delícia. Ô, Mônica, e com relação à mudança de carreira, de promotora a desembargadora, conta um pouquinho sobre o engajamento, especialmente alguma coisa na própria área empresarial, como é que foi essa mudança? Porque é muito diferente, né, a perspectiva da promotoria, né, em relação à questão toda aí da magistratura, vamos dizer assim, né? Então, podia contar um pouquinho como foi isso e o seu engajamento, especialmente na área de direito empresarial? Você sabe que foi uma coisa que até me surpreendeu. Como é que uma promotora criminal vira uma desembargadora especializada em direito empresarial? Mas eu sou bem isso mesmo, é o que eu disse a você. Eu tenho que ser efetiva, eu tenho que me pertencer e fazer alguma coisa. O exemplo foi meu pai, e eu entrei, então, pelo concurso do Ministério Público, e na minha época, é horrível isso, a minha época, né? Mas há algum tempo atrás, o local onde eu vivo era flagelado pelo crime. Ainda é flagelado, hoje de uma forma diferente, mas era flagelado pela violência do crime. Os mais humildes sequer podiam andar num coletivo para ir trabalhar, que seriam assaltados. Isso me impressionava muito. E eu tenho 2 filhas, por outro lado. As minhas filhas eram o meu ponto de referência no futuro. Eu não podia ficar de braços cruzados, tendo passado num concurso de promotor e podendo fazer alguma coisa, como eu te digo, é pelo meu povo mesmo, sabe? Não é pela coletividade, pelo jurisdicionado, não é por qualquer instituição ou denominação, mas é pelo meu povo. Meu povo é muito sofrido. Se você andar aqui nas ruas do Rio de Janeiro, olhando para os lados, você vê o sofrimento estampado, principalmente hoje com a pandemia, no rosto das pessoas. Mesmo com a máscara, você consegue distinguir. Isso sempre mexeu demais comigo. E o direito é isso, né? O direito não é só a regra. O direito é a moral, é a sociedade. Eu creio piamente nos princípios éticos que devem reger a relação das pessoas. Por isso, eu penso, sim, que quando ela desvia desses princípios sociais, ela deve, de alguma forma, ser não punida, mas ela deve ser alertada por todo esse sistema legal que nós temos, porque, afinal de contas, nós somos o coletivo, nós não somos o individual. E isso, naquela hora, foi o que me fez mostrar a efetividade do meu trabalho. Na hora que eu consegui trabalhar com crime organizado, eu fui coordenadora de uma central de inquéritos. Eram promotores de investigação. Eu era uma dessas promotoras de investigação. E você descobrir que o criminoso vira uma organização e que essa organização você tem que atacar como uma pirâmide, aí vem a noção do crime organizado, da lavagem de dinheiro, toda uma estratégia que hoje é muito mais fácil por causa da inteligência, sem dúvida nenhuma, porque o tempo evoluiu, a tecnologia evoluiu bastante com isso, mas era uma época de descoberta. Era uma pirâmide e você tinha que atacar o núcleo econômico central do tráfico de drogas na medida em que você esvaziava a parte financeira dessa organização criminosa, ela perdia força, era a estratégia de combate. E trazer essa estratégia de combate para o processo é que era o grande desafio. Foi o que nós fizemos na época. Claro que não foi um trabalho fácil, foi um trabalho, como sempre, parecido comigo, ousado, não passou incólume, ninguém passa incólume por romper uma barreira dessas, né? Deixou marcas na minha carreira, mas eu não passei pela carreira de promotora de justiça, passei, eu tenho certeza disso. Eu fiz alguma coisa, ao menos para quem está aqui perto de mim, para a população que está. Eu fui efetiva. O meu trabalho serviu para a minha ciência
resolveu o problema de alguém. Eu tenho certeza. Se eu tenho essa certeza, eu fico muito feliz. Eu preciso disso. Nossa, coisa impacta o que está à volta, porque não é uma decisão, é o exemplo, né? Eu acho que Pois é o exemplo. Olha, eu me lembro de estudar um pouquinho o prefeito de Nova York, na época em que Nova York estava tomada pelo crime organizado, pela máfia italiana, por todas aquelas questões que até tolerância zero. reprisar. Foi aquela época mesmo, tolerância zero. Porque existem dois tipos. Eu nunca sempre fui fascinada pela área criminal, mas não tenho conhecimento para isso. Mas o fato da curiosidade, né? Que eu acho que no final do dia, acho que muitas pessoas têm. Mas o que acontece você tem, em princípio, dois tipos. Agora me corrija se eu estiver equivocado. Dois tipos de criminosos, vamos dizer assim, lato sensu, né? Então, aqueles que realmente são criminosos por natureza, vamos dizer assim. Eles têm uma predisposição já a cometimento de crime. Mas tem os outros, e que são a grande maioria, em que, na verdade, se você tiver realmente a punibilidade efetiva, que é o que pregava o prefeito de Nova York à época, você tem ele se pensa se vai sobre o cometimento do crime ou não. Ou seja, não, pera, mas se eu cometer um crime e eu vou ter 90% de chance de que eu não vou sofrer a punição pelo ato que eu cometi, né? Provavelmente eu vou cometer. E o que acontece é que, se você tivesse o contrário, certeza que 90% ou 95% você realmente vai sofrer as consequências pelo ato que praticou. Provavelmente você não tem tanta predisposição ao cometimento. Então, eu acho que isso é uma coisa que me tocou muito. E não é só esse exemplo, né? Não é só o exemplo do prefeito de Nova York à época, que de fato, Nova York, você passou a poder andar à noite. Você passou a poder realmente explorar aquela cidade da maneira como se deve. A gente pensar um pouquinho no Rio de Janeiro, cidade linda, cidade encantadora, linda. Cidade de conexão com a alma e tudo mais. E de pessoas maravilhosas, né? Exato, feito de pessoas. Então, eu fico imaginando assim, se não for é das cidades mais bonitas do mundo. Então, que se pudesse, né, realmente ter essa tranquilidade na cidade. Mas é possível, né? Porque a gente tem que acreditar nisso, como foi para Nova York, né? Penso eu. Eu digo tentando aqui trazer um pouquinho da sua fala. O sentimento de impunidade, eu também penso que é determinante. As teorias modernas dizem que o atavismo como elemento criminológico, né? A pessoa nascer com essa tendência criminosa é absolutamente esperado, que o criminoso se torna criminoso pelo meio. Mas ainda voltando ao meu pai era professor também de direito penal e ele usava Nelson Hungria como base de doutrina para as aulas dele. O Nelson, eu fui aluna dele. Nelson Hungria sempre disse que existe um toque ético nas condutas, o mínimo ético. E é esse rompimento do mínimo ético que leva a pessoa a transgredir. E é isso mesmo, eu penso dessa forma. Eu acho que essa é a forma mais lúcida de se perceber a transgressão criminosa, né? O ato ilícito mesmo. O rompimento, na medida em que você, nas suas pequenas coisas diárias, rompe com o mínimo ético, até mesmo dentro da sua casa, é muito mais fácil você evoluir se é que isso é uma evolução, mas você crescer nesse rompimento, né? Perder essas amarras. Isso é muito fácil, passa a ser muito fácil. E o que dizem hoje os que estudam, eu já deixei de estudar há algum tempo, é que o criminoso advém do meio mesmo. Não sei, se você olhar Lombroso, a figura de Lombroso, você vai identificar alguns detalhes em algumas pessoas. Mas, enfim, voltando à sua pergunta, o meu pai faleceu e o Ministério Público, eu já te contei isso, passou para ser para mim o meu luto. Ali estava a figura dos amigos do meu pai, estava a figura do meu chefe, o Procurador-Geral de Justiça, estava o meu ideal. Cada vez que entrava ali, eu tinha vontade de chorar, eu já não conseguia mais entrar no gabinete que foi dele. Quando, então, eu fui erguida a desembargadora, então, pelo 5º Constitucional, e tempos depois, já
Eu optei por ser desembargadora na área de direito privado, na área civil, porque se a jurisdição tem que ser imparcial e equidistante, eu não podia voltar para o meu métier. Se eu voltasse para o meu métier, eu saberia quem tinha lavrado aquele flagrante e as características de quem lavrou o flagrante. Então, era absolutamente incompatível. Naquele momento, eu ser uma julgadora equidistante de uma promotora parte de processo criminal. Eu tinha que começar outra vez. E isso é característica pessoal minha. Eu vivo no desafio, eu cresço no desafio, não adianta. Isso é muito feminino, aliás. Eu nunca levantei bandeira nenhuma feminista, mas isso é muito feminino, né? Você crescer no desafio. Ninguém te ensina a ser mãe. Ser mãe é um desafio a cada minuto. E você vai crescendo nesse desafio o tempo todo. E a minha história de desembargadora foi essa. Eu fui crescendo no desafio até que um dia, por declínio de um colega, eu recebi 71 agravos de instrumentos em 1 hora por distribuição, e aqueles 71 agravos de instrumento revelavam o que chamavam a maior recuperação judicial de uma empresa na América do Sul. As minhas assessoras olhavam para mim e diziam assim: a senhora não conhece ninguém não para se dar por entendida? Eu dizia: eu não conheço ninguém, realmente não conheço, porque quem tem uma vida institucional, quem é funcionário... Eu sou funcionária pública mesmo, né? E quem é funcionário público não tem essa lida com o empresário, com a vida empresarial. Eu não conhecia ninguém. Sequer o advogado eu conseguia, infelizmente, distinguir. Eu conhecia a tese, o processo para mim nunca teve capa. E eu falei para elas, eu disse: meninas, nós vamos aprender aqui. Roseli, ali se desvendou um mundo tão diferente, tão contemporâneo e, ao mesmo tempo, tão igual ao que eu sempre fiz. Eu consegui ver, não o credor, é engraçado isso, não era o credor e o devedor. A minha preocupação ali era o emprego de quem estava naquela... Porque a estrutura é tão grande, essa empresa está aí até hoje, é uma concessão absolutamente necessária aos cidadãos de um país, e eu começava a ver como é que o meu povo vai ficar sem isso. Não pode, caiu no meu colo, não foi à toa, é porque Deus quis. E eu tenho que viabilizar isso para as pessoas, eu não tenho que viabilizar o crédito, eu tenho que viabilizar a vida do cidadão. E foi assim que o direito empresarial começou a entrar na minha vida. Eu passei a conhecer pessoas, volto a dizer, os ibajudianos foram o primeiro contato que eu tive, e aquele show de competência que o Ibaju dá nos seminários, aquilo me impressionou. Com que propriedade, não é? As pessoas se dedicam a essa causa. E com que juventude, que matéria contemporânea. O futuro, eu vejo, como eu digo, eu sempre olho um ponto na frente. Eu peço sempre a Deus para me dizer a minha hora, porque a gente tem que saber o momento, tem que saber a hora que entrou e a hora que a gente tem que sair. Tem que ser próprio, sempre, para o local, para a hora, para o momento. Aquilo me fez me tornar tão pertencente a uma comunidade, outra vez. 30 anos depois, eu já tenho 30 anos de carreira, me fez nascer um outro ideal, que é batalhar e trabalhar não só pela recuperação da empresa. Eu entendi que essa circulação econômica do dinheiro é fundamental desde a época pré-histórica, que as sociedades se criam, né, em volta disso. Mas o quanto isso é importante para a dignidade da pessoa. E o Luiz Roberto Ayup, que foi meu colega aqui, ele acaba as aulas dele sempre dizendo isso, né, que no fundo o que está envolvido ali é o emprego e a dignidade das pessoas. E é mesmo. A cada vez que eu pego um processo desse, que eu fico no dilema da decisão, porque a decisão é sempre um dilema, eu penso sempre nisso, na dignidade de quem está por trás daquele processo.
Por isso, eu acho que eu me transformei. Eu penso que esse foi o mote da minha transformação. Que maravilha escutá-la. Muito, muito bom. Eu gostaria de finalizar com uma pergunta e com um novo agradecimento, né? Eu idealizei junto com a diretoria Hashtag Por Elas, né, o primeiro livro, Mulheres na Insolvência. E nós, a desembargadora Enca Mônica já aceitou o convite para participar desse livro e contribuir realmente para essa obra. Então, eu queria dizer que desembargador é fonte de inspiração, eu já disse isso para mim e para muitas outras mulheres, mas eu queria escutar um pouquinho o que a desembargadora acha da importância desse livro, porque se pararmos para pensar, né, nós, em alguns estados, nós já somos a maioria, né, em relação ao direito. No Rio de Janeiro, por exemplo, é um estado em que as mulheres superam os homens em relação a advogadas, né, número de advogadas, pelo menos da referência que eu li, entre outros estados, né? E nós nunca tivemos um livro só de mulheres. A questão muito que se põe para mim, talvez é um momento bom até para eu poder falar sobre isso, né? É que eu acredito que mulheres empoderadas, mulheres com poder de escolha, as mulheres terem o poder de escolha. E essa escolha, não interessa qual é. Pode ser realmente se reinventar, no sentido que a gente ouviu aqui da sua entrevista, ou seja, eu fui promotora pelos melhores, pelo melhor de mim, pela melhor inspiração que foi meu pai. Mas eu também sou uma magistrada pelo melhor de mim, e me reinventei tanto tempo depois, com uma matéria nova. Então, foram escolhas da doutora Mônica, da Mônica. Muito bem. Vai ser uma outra escolha. Pode ser outra. Pode ser outra. Sim. Pode ser outra. Eu quero conviver na Amazônia com uma comunidade indígena. Eu estou dizendo isso porque eu tenho uma amiga que fez isso. E isso é também uma escolha. A minha principal questão em relação às mulheres é que, se elas tiverem o poder de escolha, isso é uma construção histórica, e elas tiverem, portanto, com esse poder de escolha, elas estão empoderadas com homens que conjuntamente, quer dizer, que interagem com isso, você tem uma sociedade melhor. O que para mim faz sentido é o que eu disse. Eu acho que não é no sentido de que a mulher tem que ser vitimizada, no sentido de então, isso não dá certo para mim. Não, existem histórias maravilhosas, é possível. O livro está em branco e é possível. Não estou dizendo que é simples nem fácil, mas é possível. Eu acho que isso foi uma das coisas, inclusive, que me fez lançar um dos livros que eu fiz foi justamente Empreendedoras por Natureza. As mulheres são empreendedoras, e é engraçado porque é por natureza, né? É natural que a mulher empreenda, porque empreender não é só construir uma empresa, não é só criar uma empresa, né? Isso é o que a gente conhece mais comumente, né? Mas não é. Empreender é na vida, né? Então, dado isso um pouquinho, essa introdução, que eu acho que conecta muito com essa entrevista, nós temos somente agora um livro de mulheres na insolvência, né? Por ideia nossa, né? Então, eu queria saber como é que a desembargadora vê isso, qual que é a importância desse projeto, e falasse um pouquinho aí desse livro e do que pensa a respeito. Eu vou voltar ao início. Como você iniciou falando aquela frase de Saint-Exupéry, há algum tempo eu li um livro, e Pícolas, me foge agora o nome da autora, mas é uma psicóloga junguiana. Ele se chama Mulheres que Correm com os Lobos. Ele fala sobre o relacionamento perfeito e traz, desde Shakespeare até recentemente, traz aquela história do Love Stories, os filmes mais recentes, e as relações amorosas passa por relações violentas, relações mais românticas, para concluir que a relação perfeita é aquela em que você tem o mesmo objetivo, em que você olha para o mesmo local. É exatamente o que Saint-Exupéry falou lá no Pequeno Príncipe. Essa passa a ser a relação perfeita. E o empoderamento, eu nunca levantei uma bandeira feminista, nunca me senti legitimada mesmo para levantar uma bandeira feminista. Porque eu não acho que o feminismo seja, Roseli, desculpa, mas não é um empoderamento, mas é o fato de você ser autora da sua própria história, e isso é muito feminino.
Isso é ter a alma feminina. Não é? Qualquer um pode ter a alma feminina. A iniciativa do livro já tem uma base muito concreta. Quando você realizou o iSummit por elas, e até me convidou, eu tive esse privilégio na vida, porque se eu pudesse colocar como título, esse talvez fosse o meu título mais representativo, porque o local onde eu fui mais autêntica foi ali. Ele já nos mostrou o potencial que isso tem. Eu vou colocar sob a minha ótica, que isso não pareça egocêntrico, mas sob a minha ótica. Eu fui convidada, entrei na tela, no momento em que estávamos isolados, eu conseguia enxergar rostos de mulheres de diferentes locais, mas todas ali olhando e querendo contribuir, querendo participar. Meninas novas, imbuídas não só do ideal, do ideário, mas de uma competência impressionante, voltando no tempo e sendo extremamente honesta, uma competência que só a vivência me deu, só a experiência de vida me deu. E elas não, eu sei que elas não têm metade da minha experiência, sequer metade da minha idade, essa altura do campeonato. Mas elas trazem o novo, o contemporâneo, eu gosto muito disso, traziam uma competência na resolução daquela nossa causa. Aquilo me emocionou de uma forma que eu não consegui fazer o discurso acadêmico. Você estava lá, você viu. Eu acabei chorando, porque eu olhava de uma para uma e aqueles olhares, aqueles semblantes naquela hora, nos remetiam a muito mais do que o discurso acadêmico da insolvência. O iSummit foi isso. Né? Foi muito mais. Foi o momento. Você conseguiu ter a hora certa, o lugar certo e, sobretudo, as pessoas certas. Nós, mulheres, que é como eu te falo, nós somos, por natureza, empreendedoras. Ninguém nunca me ensinou a criar uma filha. Eu sempre digo isso, essa parte da história que todo mundo pulou. Né? Que aquela noite seria a primeira noite que eu não ia dormir na minha vida. E há 30 anos eu acho que eu não durmo, porque eternamente essa é a minha preocupação, são elas duas. Então, a mulher, por natureza, é líder, ela é empreendedora. O livro é uma forma de, como foi o iSummit, de canalizar e de trazer à tona, de mostrar nesse momento, não só que nós somos mulheres, que nós temos essa visão feminina da questão. Isso é muito importante. A visão feminina é absolutamente diferente, isso é indiscutível. A mulher traz a intuição, né? A intuição feminina, fruto da experiência e da sensibilidade de uma cultura, é insubstituível essa intuição feminina. O livro vai verbalizar aquele encontro. Eu penso assim, e vai verbalizar, sobretudo, esse lado feminino da insolvência, que, sem dúvida nenhuma, vem despontando no mundo. Exatamente. É o novo. É o novo. A esperança, é o que tem por vir, numa época de tantas perdas em que nós pensamos que poderia ser o fim do mundo. Um evento como esse, e é um livro com esse tema, e só de mulheres, que vai mostrar que nós vamos poder gerar de novo, nós vamos gerar mais uma vez, porque só a mulher gera, nós vamos poder criar e empreender, cada uma sendo autora da sua história. E eu acho que o empoderamento está nisso. Cada uma conseguindo traçar o seu destino, trazer para a sua mão a sua história, seja como for, que não seja a minha, que não seja a sua, porque nós temos todas realidades diferentes, mas que seja aquela mais humilde ou aquela mais rica financeiramente, a dona da empresa ou a empregada da empresa. Todas elas têm esse empoderamento, elas têm que saber que elas têm que ter na mão o traçado do destino, principalmente agora,
Não é o fim, nós não estamos num momento de perda. Você vai, mais uma vez, através do Baju, nos dar essa oportunidade de empreender, mas empreender agora numa vida nova, num recomeço. Que maravilhoso. Eu costumo dizer, nós pensamos realmente muito, nós temos muita conexão. Eu acredito muito que o livro está em branco, né? A nossa vida é o livro está em branco. E quem resolve escrever somos nós mesmos, e que assim seja. E que, Amém. nesse sentido, que quando digo, e é muito parecido, o poder de escolha, é justamente esse, né? Quer dizer, o que me faz feliz? Porque hoje eu me pergunto, né? Eu tinha muita meta, muita comigo mesma, eu era muito sempre, eu tenho que conseguir isso, eu tenho que fazer aquilo, isso tem que dar certo, mas comigo, era para mim, né? Hoje, e então eu mal terminava, eu terminava uma idealização de alguma coisa e eu tinha que conseguir, né? E eu não aproveitava o caminho. O que eu vejo hoje, escrevendo minhas sempre novas páginas, né? Porque a gente está sempre escrevendo, o livro está sempre em branco. A cada dia que você acorda, o livro está em branco e quem escreve é você. E a opção é sua, né? E eu acho que é isso que faz com que esse poder de escolha consciente da mulher e a possibilidade da paridade que faz com que se melhore a sociedade, sinceramente, porque homens e mulheres juntos são melhores, tem um mundo melhor, né? É o que eu acredito. E aí eu acho que em relação às ideias e às realizações das mulheres na insolvência, nós já temos muitas delas, nós às vezes não as conhecemos, às vezes nós não as compartilhamos, nós às vezes não acho que na minha idealização, na nossa idealização, falta um pouco isso, que seja a primeira obra de muitas, né? E que a gente possa seguir escrevendo, né, as mulheres, de fato, nesse universo da insolvência, histórias realmente como as suas histórias, porque não é uma história só, né, desembargadora Mônica, são muitas histórias que nós escutamos aqui, quer dizer, queríamos escutar muito mais, né, mas são muitas histórias dentro de uma carreira brilhante, tocante, como eu disse, e você nos representa. Acho que o livro ficará com ainda mais brilho, porque nós temos na liderança mulheres como a Mônica. Muito obrigada, mas eu acho que o livro tem a tua alma, isso é indiscutível, é a sua alma que vai vir no livro, e por isso eu estou tão ansiosa por esse projeto. E eu tenho certeza que vai ser uma surpresa para todos. Quanta competência, vocês vão ver. Eu já tive a felicidade de ver quanta competência em viver. Muita competência em viver. Essas meninas que vêm aí pela frente e que são muito mais do que a minha história, são uma geração na minha frente, são mais propositivas, elas têm maiores ideais. Eu tenho certeza que esse momento vai ser muito, muito enriquecido e acrescido com esse livro. E eu só tenho que te agradecer e agradecer ao Deus que me acorda todo dia e que me deixa estar aqui por essa oportunidade. Assim, desembargadora Mônica, eu não tenho palavras para essa entrevista, eu acho que eu queria ficar aqui, para mim, a tarde toda, para a desembargadora amanhã toda, nós estamos confusos aí de 4 horas. Nós temos assunto para dias, né? Para dias. Para dias. Para dias. Eu queria mesmo agradecer todo o seu tempo, toda a sua disposição, toda a sua contribuição para o universo da insolvência, para a comunidade, com a sua sensibilização, com essa potência que é a Mônica. Então, nosso, muito obrigada. Fico realmente aqui um gostinho de quero mais, né? Fica um gostinho de realmente ter um segundo episódio aqui. Mas vamos escrever agora, vamos eternizar no papel e compartilhar. Eu acho que o compartilhar, o dividir, eu estou também nesse projeto de dividir com os meus colegas juízes. Eles vão me passar a experiência que eles têm, eu vou passar a experiência que eu tenho. Esse é um novo projeto virtual, vamos ver se vai dar certo. Esse dividir é insubstituível nesse momento, ainda que seja por essa câmera.
É isso tem mesmo. sido fundamental à nossa sobrevivência. É isso mesmo. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada em nome do Ibajude e ainda mais sucesso para todas nós e, mais uma vez, realmente, do coração, eu agradeço a desembargadora. Roseli, obrigada. Obrigada a você e agradecendo de coração a você. Eu sei que eu estou agradecendo a instituição, ao Ibajude, que transcende mesmo a instituição. Você conseguiu fazer do Ibajude não só um grupo, uma instituição, mas pessoas sob uma mesma denominação. Eu acho o Ibajude isso. São pessoas, nós somos amigos que nos reunimos sob uma denominação. É isso. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Amém. 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 Que assim Obrigada. seja. Obrigada.